Existe um erro silencioso que mantém muita gente longe da riqueza durante anos, e esse erro não está na falta de esforço, na falta de estudo, nem na falta de vontade. Está na fragilidade da fé. Muita gente diz que acredita, mas o que possui na prática é apenas esperança intermitente. A esperança aparece quando tudo parece bem. A fé verdadeira permanece quando nada do lado de fora confirma o que você decidiu construir do lado de dentro. E é exatamente aqui que quase todos perdem o jogo. Porque enquanto a maioria tenta atrair riqueza com técnicas rasas, frases repetidas sem convicção e um entusiasmo que dura 2 dias, poucos entendem que a riqueza constante só começa a obedecer quando encontra em você um estado interno estável, firme, decidido e inegociável. Napoleon Hill deixou isso claro de várias formas, ao mostrar que o pensamento sozinho não produz milagre nenhum. O pensamento precisa ser carregado por emoção, repetição, convicção e direção. Quando essa combinação acontece, a mente para de operar como uma máquina de dúvida e passa a funcionar como uma usina de comando. E é nesse ponto que a fé deixa de ser algo religioso, abstrato ou poético, e se transforma numa força prática, quase mecânica, que reorganiza suas decisões, sua postura, sua persistência, suas percepções e até a forma como as oportunidades chegam até você. O que muita gente chama de destino, muitas vezes, é apenas o resultado inevitável de um estado mental repetido por tempo suficiente. Quem vive em medo prolongado atrai decisões pequenas. Quem vive em insegurança prolongada aceita pouco. Quem vive se explicando, se justificando, se diminuindo, cria uma realidade onde o dinheiro até aparece, mas não permanece. Já quem cria dentro de si uma fé inabalável, começa a agir de outro jeito. E isso muda tudo. A voz muda, o olhar muda. A tolerância ao atraso muda, a resistência emocional muda, a forma de responder a um não muda. A pessoa para de interpretar qualquer demora como rejeição do universo e começa a entender que muitas vezes está apenas em fase de construção. E essa diferença parece sutil para quem vê de fora, mas ela separa quem vive ciclos curtos de alívio financeiro de quem entra em uma rota consistente de expansão. Presta atenção nisso, porque aqui está uma das chaves mais negligenciadas de todas. A riqueza constante não se aproxima de uma mente instável. Ela pode até visitar uma pessoa instável, mas não cria morada nela. O dinheiro exige sustentação interna, exige capacidade de receber sem pânico, exige maturidade para administrar sem culpa, exige convicção para continuar sem aplauso, exige identidade compatível. E é por isso que algumas pessoas conseguem um bom resultado uma vez, mas não conseguem repetir. Elas viveram um pico, não uma construção. Viveram um momento, não um padrão. Viveram uma sorte emocional, não uma fé treinada. E tudo que não é treinado se torna vulnerável. Tudo que depende do humor do dia se torna frágil. Tudo que depende de sinais externos para se manter vivo já nasceu ameaçado. Napoleon Hill ensinava que o desejo precisa ser tão forte que se torne combustível da imaginação e da persistência. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. O desejo, por si só, ainda pode conviver com medo. Você pode desejar crescer e, ao mesmo tempo, duvidar de si. Pode desejar prosperar e, ao mesmo tempo, sentir culpa por querer mais. Pode desejar abundância e, ao mesmo tempo, carregar dentro da mente uma programação antiga, dizendo que gente como você não nasceu para ter muito. É aqui que entra a fé inabalável. Ela não é apenas o desejo aumentado, ela é o desejo purificado da hesitação. É quando o seu interior para de negociar com a escassez.
É quando você deixa de tratar a prosperidade como uma possibilidade distante e começa a tratá-la como consequência inevitável daquilo que já está sendo construído dentro de você. E antes que a gente continue, deixa eu te fazer um convite bem sincero. Se esse tipo de conteúdo está fortalecendo sua mente e te ajudando a permanecer firme no processo, entra para a área de membros. É um espaço feito para quem quer continuar crescendo com mais profundidade, constância e direção. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa para não desistir é estar no lugar certo, ouvindo a mensagem certa, na hora certa. Agora guarde isso, porque a próxima verdade pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria caminhada. A maioria das pessoas pensa que fé é sentir-se bem o tempo todo. Não é. Fé inabalável não significa ausência de angústia, ausência de pressão ou ausência de confronto interno. Significa continuidade apesar disso. Significa permanecer alinhado, mesmo quando a emoção oscila. Significa sustentar a visão, mesmo quando a mente tenta cobrar provas imediatas. Isso é mais difícil do que parece, porque a mente humana foi treinada para reagir ao visível. Ela quer garantias, comparações, validações, estatísticas, sinais palpáveis. Mas a riqueza mais poderosa nasce num território onde o visível ainda não acompanhou o invisível. Primeiro, a estrutura é formada por dentro. Depois, o mundo de fora começa a espelhar. Por isso, quando uma pessoa está aprendendo a criar fé inabalável, ela precisa entender que passará por fases muito específicas. A primeira delas é o choque entre a velha identidade e a nova visão. Você começa a desejar mais, a acreditar mais, a estudar mais, a expandir sua percepção, mas ainda carrega hábitos emocionais antigos. E isso gera tensão. Uma parte sua quer avançar, outra parte ainda se sente mais confortável no limite conhecido. Esse conflito desgasta porque você já não se encaixa mais na vida velha, mas ainda não sente que está vivendo plenamente a nova. E nesse intervalo, muita gente recua. Muita gente interpreta a tensão como sinal de erro, quando na verdade ela pode ser sinal de transição. A mente antiga luta para sobreviver. O padrão antigo tenta se defender. O medo tenta parecer prudência. A dúvida tenta parecer inteligência. E a procrastinação tenta parecer cautela estratégica. Mas no fundo, o que está acontecendo é simples. A sua identidade está sendo chamada para um nível onde ela ainda não se sente totalmente autorizada. É por isso que você precisa parar de pedir apenas oportunidade e começar a construir estrutura emocional para sustentá-la. Porque oportunidade sem estrutura gera desperdício. Dinheiro sem estrutura gera sabotagem. Crescimento sem estrutura gera ansiedade. E fé sem estrutura vira frase bonita de internet. A verdadeira fé precisa de alicerces. Precisa de repetição mental. Precisa de disciplina emocional. Precisa de vigilância sobre o discurso interno. Precisa de coragem para romper a necessidade de aprovação. Precisa de silêncio em alguns momentos. Precisa da decisão de não consultar a escassez toda vez que o processo ficar desconfortável. Você não constrói riqueza apenas ganhando mais. Você constrói riqueza tornando-se alguém que não desaba emocionalmente diante do caminho até ela. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Talvez por fora pareça que pouca coisa mudou, mas por dentro você já não consegue aceitar a mentalidade que aceitava antes. Já não consegue mais achar normal viver apertado, viver diminuído, viver pedindo licença para existir. Já não consegue admirar a falsa humildade que no fundo só esconde medo de crescer. Já não consegue fingir que a abundância é só para os outros. Isso não é arrogância. Isso é despertar. E o despertar tem um preço. O preço
É não conseguir mais dormir em paz dentro de uma versão pequena de si mesmo. A sua alma começa a cobrar coerência. A sua mente começa a se incomodar com aquilo que antes tolerava. E quando isso acontece, não há retorno confortável. Ou você avança, ou viverá em atrito com o próprio potencial. Napoleon Hill falava sobre autossugestão, mas muita gente reduziu isso a repetir frases no espelho. A autossugestão verdadeira não é um teatro diante do reflexo. É um processo contínuo de instrução interior. Você está ensinando o seu subconsciente a obedecer uma nova ordem. E o subconsciente aprende por repetição, emoção e imagem. Ele não aprende por vontade solta. Ele não aprende por desespero. Ele aprende quando a mensagem é clara e frequente. Por isso, uma fé inabalável não nasce de um grande momento isolado. Ela nasce de pequenos pactos diários. Toda vez que você recusa um pensamento de derrota e escolhe reafirmar a direção, você fortalece a fé. Toda vez que você age em alinhamento com o que quer se tornar, mesmo sem aplauso, você fortalece a fé. Toda vez que você mantém postura, em vez de entrar em pânico, você fortalece a fé. Toda vez que você deixa de se definir pelo saldo momentâneo e passa a se definir pela construção em andamento, você fortalece a fé. Agora, vem uma chave ainda mais profunda. A fé que atrai riqueza constantemente precisa ser específica. Muita gente acredita de forma vaga. Quer melhorar, quer crescer, quer prosperar, quer viver bem, mas o subconsciente responde melhor ao claro do que ao nebuloso. O desejo de riqueza precisa ganhar forma, direção e significado. Quanto você quer? Para quê? Em que tipo de vida isso se transforma? Como você se comporta quando essa realidade for normal? O que você deixa de tolerar? O que você passa a escolher? O que você constrói com isso? Quando a riqueza deixa de ser só dinheiro e passa a ser expressão de uma nova identidade, a fé ganha força, porque ela já não está servindo a uma fantasia vazia, mas a um propósito emocionalmente convincente. É por isso que pessoas que querem riqueza apenas para impressionar, quase sempre quebram por dentro antes de prosperar de verdade. O ego até pode gerar impulso, mas raramente sustenta consistência. Já uma visão que nasce de dignidade, liberdade, reparação, cuidado com a família, expansão do chamado e paz interior possui uma força diferente. Ela atravessa noites difíceis. Ela resiste ao atraso. Ela suporta o processo, porque sabe que não está correndo atrás de um símbolo, mas de um reposicionamento de vida. E uma vez que isso fica claro, a fé deixa de ser uma tentativa desesperada de convencer o universo e se torna um compromisso interno de se tornar compatível com aquilo que foi visto por dentro. Só que existe um inimigo silencioso nessa construção, e quase ninguém fala dele com a seriedade necessária. Esse inimigo é a incoerência repetida. Nada desgasta mais a fé do que mandar uma mensagem para a mente e viver o oposto na prática. Você afirma abundância e toma decisões de miséria. Você fala em grandeza e se trata como descartável. Você diz que vai prosperar, mas mantém conversas, ambientes e hábitos que reforçam limitação. Você pede expansão, mas continua se escondendo. Você quer riqueza constante, mas flerta diariamente com pensamentos de fracasso. Com o tempo, essa incoerência vai criando dentro de você uma sensação de mentira interna. E quando a mente percebe mentira, ela perde força de comando. Por isso, a fé inabalável exige alinhamento. Não perfeição, mas alinhamento. Não ausência de falhas, mas direção coerente. Não emoção alta o tempo todo, mas decisão repetida. Talvez agora você esteja entendendo por que algumas pessoas parecem andar em círculos durante anos. Elas até ouvem mensagens poderosas, se emocionam,
Sentem um fogo por dentro, fazem anotações, prometem mudar, mas logo depois voltam para os mesmos padrões de discurso, reação e escolha. O problema não foi a mensagem. O problema foi a ausência de ritual interno para transformar verdade em padrão. Sem ritual, a inspiração evapora. Sem rotina mental, a fé enfraquece. Sem disciplina emocional, o medo retoma o comando. A riqueza constante não é atraída por picos de motivação. Ela é atraída por estabilidade de comando. E essa estabilidade só nasce quando você treina a sua mente a obedecer o seu propósito mais do que obedecer o seu histórico. Então, anota isso dentro de você. A sua história não pode continuar tendo mais autoridade do que a sua decisão. O seu passado não pode continuar votando no seu futuro. O que aconteceu com você até aqui explica muita coisa, mas não tem o direito de decretar o que será possível daqui para frente. Talvez tenham te ensinado a ter medo do dinheiro. Talvez tenham te ensinado que querer mais é ganância. Talvez tenham feito você associar prosperidade a culpa, risco, exposição ou vaidade. Talvez você tenha visto gente se perder por causa de dinheiro e concluiu lá no fundo que crescer seria perigoso. Só que fé inabalável também é coragem para revisar associações antigas. Dinheiro não precisa corromper. Dinheiro nas mãos certas amplia cuidado, liberdade, impacto e dignidade. E a questão não é o dinheiro em si. A questão é a identidade que o recebe. E escuta isso com atenção, porque a próxima parte aprofunda exatamente esse ponto. Não basta dizer "eu creio". Você precisa se tornar alguém que o subconsciente reconhece como preparado para manter o que está pedindo. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que tantas pessoas perdem força justo quando estão perto de avançar. Como vencer os sabotadores invisíveis da fé. E como criar um estado interior tão firme que a riqueza deixa de ser eventual e passa a ser recorrente. Porque existe uma diferença brutal entre tocar o dinheiro e se tornar uma frequência que sabe mantê-lo, multiplicá-lo e chamar mais. Agora vamos entrar no território onde a fé deixa de ser discurso e se transforma em poder real. Porque até aqui você entendeu que riqueza constante exige estrutura emocional, coerência e identidade compatível. Mas existe uma pergunta que continua no ar e ela precisa ser respondida com profundidade. Como na prática, uma pessoa cria essa fé inabalável? Como sair do ciclo de acreditar por alguns dias, duvidar em seguida, empolgar-se de novo, desanimar depois e viver preso numa montanha-russa mental que sabota qualquer processo de prosperidade? A resposta começa num ponto que muita gente evita encarar. Fé inabalável não nasce quando tudo melhora. Ela nasce quando você decide parar de conversar com a dúvida como se ela fosse sua conselheira oficial. A maioria das pessoas ainda não percebeu, mas vive em negociação contínua com a própria limitação. Quer crescer, mas pergunta para o medo se pode. Quer avançar, mas consulta o trauma. Quer construir riqueza, mas pede autorização para a memória da escassez. Quer mudar de vida, mas mantém intimidade com pensamentos de fracasso. E enquanto essa mesa de negociação continua ativa, a fé não consegue se firmar. Porque fé não é um sentimento que coexiste confortavelmente com a hesitação cultivada. Fé exige hierarquia interna. Exige que você decida quem manda dentro de você. Exige que a visão tenha mais voz do que a insegurança. Exige que o propósito sente na cabeceira da mesa e que o medo deixe de ser diretor para se tornar apenas ruído de passagem. Napoleon Hill mostrou que toda conquista começa com um desejo ardente, mas o que muita gente esquece é que o desejo ardente precisa ser protegido. Não basta acender a chama. É preciso impedir que ela seja apagada pelo ambiente, pela opinião alheia, pelas comparações, pelo cansaço, pelos atrasos e pela autocrítica destrutiva.
É por isso que fé inabalável não é apenas acreditar mais, é selecionar melhor o que entra em você. O que você escuta todos os dias? Que tipo de conversa alimenta sua mente? O que você repete para si mesmo quando algo falha? Como você interpreta o silêncio entre uma semente e uma colheita? Tudo isso importa, porque a mente humana não vive de intenções soltas. Ela é moldada por repetição, e o que se repete cria trilha. O que cria trilha vira reflexo. O que vira reflexo começa a governar sem pedir licença. É por isso que você precisa construir uma liturgia pessoal de fortalecimento interno. Sim, uma liturgia, um conjunto de práticas sagradas para a sua nova identidade. Não falo de algo religioso no sentido rígido. Falo de um ritual de respeito ao destino que você decidiu construir. A maioria trata o próprio futuro com informalidade demais. Quer uma vida extraordinária, mas vive de qualquer jeito. Quer riqueza recorrente, mas pensa de forma desorganizada. Quer abundância, mas começa o dia consumindo medo, comparação e caos. Quer alta performance, mas alimenta a mente com distração e conversa pobre. Não funciona. Você não produz um destino elevado com hábitos emocionais baratos. Existe uma dignidade na construção da riqueza. Existe um nível de seriedade silenciosa que precisa ser assumido. Então aqui vai uma chave prática e poderosa. Toda manhã, antes de mergulhar no barulho do mundo, você precisa lembrar sua mente de quem está sendo construído. Não basta lembrar o que você quer. É preciso lembrar quem você está se tornando. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você repete apenas o que quer, ainda corre o risco de se sentir distante. Quando você reafirma quem está se tornando, você ativa identidade. E identidade tem força de permanência muito maior do que desejo momentâneo. Dizer para si mesmo com verdade que está se tornando alguém disciplinado, próspero, coerente, digno de abundância, emocionalmente forte, calmo sob pressão, decidido em propósito e fiel ao seu chamado, muda a postura interna. A sua mente começa a procurar evidências dessa versão. Seus comportamentos começam a alinhar. Seu corpo responde. Sua energia responde. E o mundo começa a sentir uma consistência nova em você. Mas não para por aí, porque há um ponto muito sério que separa os que avançam dos que apenas sonham. Você precisa aprender a suportar o intervalo entre plantar e colher, o intervalo entre decidir e ver, o intervalo entre mudar por dentro e perceber resultado por fora. Esse intervalo é o teste da fé. É aí que quase todos se perdem, porque durante esse espaço, o velho eu tenta voltar ao volante. A ansiedade cresce, a comparação aparece, o senso de urgência distorce a visão e a pessoa começa a pensar que nada está acontecendo. Só que muita coisa pode estar acontecendo sem espetáculo. O invisível raramente faz barulho no início. A raiz cresce em silêncio. A preparação acontece em silêncio. A reorganização de conexões, ideias, oportunidades e encontros acontece muitas vezes sem anúncio. Só que, como o ego quer aplauso rápido, ele despreza o processo silencioso. E quem despreza o processo silencioso costuma sabotar o próprio momento de avanço. Então deixa eu falar algo que pode te libertar. Nem toda demora é negação. Nem todo silêncio é abandono, nem toda pressão é sinal de erro. Às vezes, a pressão é o fortalecimento da estrutura. Às vezes, o silêncio é o treino da confiança. Às vezes, a demora é a lapidação da identidade que vai conseguir sustentar a fase que está vindo. Só que para entender isso, você precisa crescer emocionalmente. Precisa deixar de ser governado apenas pelo alívio imediato. Precisa se tornar alguém que continua alinhado porque compreendeu que processo não é punição. Processo é formação.
E aqui no meio do vídeo, eu quero deixar um convite importante para quem não quer só ouvir, mas realmente aplicar isso na prática. Eu preparei um plano de 21 dias para ajudar você a internalizar esse conteúdo, organizar sua mente, fortalecer sua identidade e transformar esses princípios em rotina concreta. O link está na descrição, porque conhecimento que não vira prática até inspira, mas não transforma. Agora escuta com toda a atenção, porque o que vem a seguir pode ser a virada de chave que faltava. Um dos maiores sabotadores da fé é a necessidade de sentir o tempo inteiro que tudo vai dar certo. Isso parece espiritual, mas muitas vezes é só dependência emocional de conforto. A fé madura não precisa de sensação perfeita para continuar. Ela não exige entusiasmo em tempo integral. Ela exige aliança com a verdade escolhida. Você pode estar cansado e continuar firme. Pode estar pressionado e continuar fiel à visão. Pode ter um dia ruim e ainda assim manter a direção. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser emoção alta e se torna postura. E postura sustentada por tempo suficiente muda destino. Muita gente espiritualiza a riqueza, mas continua emocionalmente infantil diante dela. Quer prosperar, mas desmorona com crítica. Quer abundância, mas se compara o tempo todo. Quer expansão, mas qualquer atraso já é interpretado como fracasso pessoal. Dessa forma, a fé nunca amadurece, porque toda vez que a vida aperta, a pessoa volta ao mesmo padrão, desconfia do processo, diminui a visão, reduz a expectativa, aceita menos e volta a negociar com a limitação. Fé inabalável rompe esse ciclo. Ela diz: eu não preciso entender tudo agora para continuar. Eu não preciso ver tudo agora para permanecer. Eu não preciso me sentir no topo hoje para agir como alguém comprometido com o topo. Isso é maturidade interna, e riqueza constante respeita a maturidade. Existe também outra barreira muito perigosa: a culpa de prosperar. Sim, muita gente carrega isso e nem percebe. Cresceu ouvindo que dinheiro muda as pessoas, que gente simples não deve querer demais, que riqueza afasta de Deus, que abundância é coisa de gente egoísta, que sofrer em silêncio é mais nobre do que crescer com coragem. Essas crenças vão se infiltrando e criam um conflito interno. A pessoa até quer prosperar, mas ao se aproximar da possibilidade, sente desconforto, sabota, adia, diminui preço, desiste rápido, se esconde, não porque seja incapaz, mas porque associou o crescimento à culpa. Enquanto essa associação existir, a fé nunca será plena. Você vai dizer que quer riqueza, mas uma parte sua ainda vai tratá-la como ameaça moral. Por isso, você precisa limpar o significado que deu ao dinheiro. Dinheiro não é virtude nem pecado. Dinheiro é amplificador. Amplifica a intenção, amplia alcance, multiplica possibilidades, acelera decisões. Nas mãos certas, dinheiro se torna ferramenta de socorro, liberdade, construção, paz e generosidade. Nas mãos inseguras, pode virar fuga, excessos e desordem. Então a pergunta não é se o dinheiro é bom ou ruim. A pergunta é quem você está se tornando enquanto caminha para ele. Uma fé inabalável que atrai riqueza constantemente não é a fé de alguém obcecado em possuir. É a fé de alguém comprometido em se tornar capaz de administrar uma nova fase sem perder a alma, sem perder o eixo, sem perder a visão do que realmente importa. Napoleon Hill entendia o poder da decisão, e decisão é uma palavra mais séria do que parece. Decidir não é apenas preferir. Decidir é cortar outras possibilidades internas. É parar de alimentar rotas mentais que já se provaram destrutivas. É encerrar o velho tribunal interno onde a sua grandeza vive sendo colocada em julgamento. É dizer para si mesmo que a partir de agora você não vai mais se tratar como projeto duvidoso. Essa decisão muda tudo, porque uma mente que vive em dúvida consome energia demais.
Já uma mente decidida libera energia para ação, visão, aprendizado e persistência. Talvez você esteja esperando um sinal grandioso, uma confirmação extraordinária, uma experiência emocional intensa para finalmente acreditar de forma total. Mas a verdade é que muitas vezes a fé inabalável nasce em gestos simples e repetidos. Nasce quando você honra a rotina, nasce quando você mantém uma palavra feita a si mesmo, nasce quando você escolhe disciplina em vez de drama. Nasce quando você volta ao centro depois de um dia bagunçado. Nasce quando você cala a mente de derrota e continua fazendo o que precisa ser feito. Nasce quando você escolhe se enxergar pelo chamado, não pelo atraso. Essa é a fé que constrói patrimônio interno. E patrimônio interno costuma vir antes do patrimônio externo. Agora eu quero te entregar um princípio muito importante. Riqueza constante exige estabilidade nervosa. Isso quer dizer que você precisa se treinar para não reagir a tudo. Nem toda oscilação merece sua atenção emocional máxima. Nem toda dificuldade precisa virar crise existencial. Nem todo contratempo precisa ser transformado em narrativa de fracasso. Quando a pessoa reage demais, ela dispersa poder. Quando aprende a se manter centrada, ela conserva poder. E conservar poder emocional é essencial para quem quer subir de nível, porque toda expansão cobra mais estabilidade, mais responsabilidade, mais sobriedade, mais discernimento, mais domínio próprio. Então, na prática, como se cria essa fé inabalável que atrai riqueza constantemente? Primeiro, definindo com clareza a visão de vida que você decidiu construir. Segundo, reeducando o discurso interno para combinar com essa visão. Terceiro, cortando a intimidade com pensamentos e ambientes que alimentam derrota. Quarto, criando um ritual diário de identidade, silêncio e direção. Quinto, aprendendo a suportar o intervalo sem trair a visão. Sexto, tratando a prosperidade como algo digno, possível e moralmente seguro. Sétimo, agindo com coerência, mesmo quando a emoção não estiver perfeita. 8, lembrando todos os dias que você não está tentando virar outra pessoa por vaidade, mas revelar uma versão que talvez tenha sido reprimida por anos de medo, culpa e limitação. E deixa eu te dizer algo que muita gente só entende tarde demais. O oposto da fé não é apenas a dúvida. O oposto da fé também pode ser a passividade. Tem gente que diz confiar, mas usa isso para não agir. Diz que vai acontecer no tempo certo, mas não se prepara. Diz que crê, mas não estuda. Diz que entrega, mas não constrói. Isso não é fé. Isso é terceirização da responsabilidade. A verdadeira fé coopera com a visão, trabalha com ela, se organiza para ela, cresce para caber nela. Quem cria fé inabalável não fica esperando a vida mudar para começar a viver como quem está mudando. Começa antes, ajusta a postura antes, organiza a mente antes, muda hábitos antes, aprende antes, serve melhor antes, se prepara antes, porque entende que o invisível precisa encontrar terreno pronto quando chegar a hora do visível acelerar. Talvez hoje seja exatamente o dia em que você precisa parar de medir sua caminhada apenas pelo resultado aparente e começar a medi-la pela solidez da pessoa que está emergindo em você. Talvez você ainda não tenha tudo o que quer, mas já não pensa como pensava. Já não aceita o pouco como antes. Já não romantiza a escassez. Já não admira a autossabotagem disfarçada de prudência. Já não quer viver encolhido para caber na insegurança dos outros. E isso importa, porque o dinheiro constante raramente chega primeiro. Primeiro chega uma reorganização interna. Primeiro chega uma nova intolerância ao velho padrão. Primeiro chega uma clareza mais profunda. Primeiro chega um senso de destino. Primeiro chega uma fé que não pede mais licença.
Então hoje, faça um pacto consigo mesmo. Pare de tratar sua prosperidade como uma hipótese frágil. Pare de falar do seu futuro como quem comenta algo distante. Pare de se observar com o olhar de quem ainda não se escolheu. Você precisa se escolher, precisa se autorizar, precisa sustentar sua visão com respeito, precisa se tornar inegociável naquilo que sabe que nasceu para construir. A riqueza constante não responde apenas ao desejo. Ela responde à identidade estabilizada, responde ao pensamento carregado de convicção, responde à coerência sustentada, responde à fé que já não depende de aplauso, de sinal imediato ou de validação externa para permanecer viva. E no final de tudo, aqui está a síntese mais poderosa. Fé inabalável não é acreditar que nunca haverá luta. É saber que a luta não terá a palavra final. Não é imaginar um caminho sem atraso. É continuar mesmo quando o atraso tenta seduzir você a desistir. Não é viver sem medo. É parar de obedecer o medo. Não é ter certeza de cada detalhe. É ter aliança com a direção. E quando essa aliança se torna profunda, a riqueza deixa de ser um evento isolado e começa a se tornar consequência repetida de uma mente ordenada, de uma identidade alinhada e de uma alma que finalmente parou de fugir da própria grandeza. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e comenta uma frase de compromisso com a sua nova fase. E também te faço um convite com carinho. Entra para a área de membros, porque tem momentos em que continuar ouvindo a mensagem certa, no ambiente certo, faz toda a diferença para a mente permanecer forte. E para quem quer aplicar tudo isso em nível mais prático, o plano de 21 dias está na descrição. Chegou a hora de parar de admirar a transformação de longe e começar a construir por dentro e por fora a vida que você sabe que nasceu para viver.